Primeiro jogo aqui da Champions League, o Red Bull Salzburg da Áustria, recebendo aí o Brest da França. O Salzburg, que perdeu o seu primeiro jogo, o Brest, que ganhou o seu primeiro jogo, porém o jogo agora é na Áustria, então um jogo bastante duro para o Brest, favoritismo aqui do Salzburg, mas apostar na vitória seca é um pouco complicado, então a gente poderia ir no over 1,5, que é muito válido, ou no dupla chance Salzburg empate, beleza? Os últimos 10 jogos do Salzburg foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Brest, apenas 3 vitórias. Bora para o próximo jogo. O Stuttgart recebe o Sparta Praga também. O Stuttgart que não teve um bom jogo, certo, na sua estreia, então perdeu. Já o Sparta Praga venceu o seu jogo como mandante. Então vocês podem ver que esses dois primeiros jogos que a gente está analisando, os mandantes levaram vantagem. E nesse jogo também não é diferente. O Stuttgart tem uma vantagem sobre o Sparta, por estar jogando dentro de casa. No campeonato alemão até vem fazendo bons jogos, certo? No último jogo agora buscou um resultado, com 1 a menos, então é favorito para esse duelo, dá para cravar uma vitória do Stuttgart sim, mas coloca um valorzinho baixo. Dá também para você ir no dupla chance, certo? Pro lado do Stuttgart e no over 1,5. Over 1,5 também é muito válido, então te mandei 3 mercados aí para esse jogo. Os últimos 10 jogos do Stuttgart foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos do Sparta foram 8 vitórias. O Barcelona, que tá voando no Campeonato Espanhol, recebe o Young Boys, voando, mas vem de derrota, 4 a 2 pro Osasuna. Perdeu na sua estreia, o Young Boys também perdeu na sua estreia, certo? Então, para esse duelo aqui, o Barcelona é muito favorito, vocês veem que as odds pro Barcelona tá muito baixa, porque é muito favorito. Então aqui a gente vai ter que ir no over goals, certo? O over 2,5 na partida é muito válido, já que o over 1,5 tá pagando muito pouco. Então, over 2,5 ou Barcelona marcando 2 gols, beleza? Os últimos 10 jogos do Barcelona foram 7 vitórias, os últimos 10 jogos do Young Boys foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Bayer Leverkusen recebendo o Milan, o Bayer Leverkusen que vem de vitória, o Milan vem de derrota. Então jogando dentro de casa, o Bayer Leverkusen tem tudo para abrir aí 6 pontos, já no campeonato. E tem um leve favoritismo, o Milan que está bem no seu campeonato lá local. Certo? Então vai impor dificuldades, mas o Leverkusen a gente sabe que é muito forte, principalmente quando joga em casa. Então vitória do Leverkusen é válido, dupla chance no Leverkusen também é válido, certo? E over 1,5 nesse jogo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Leverkusen foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Milan foram 6 vitórias. E vamos para o próximo jogo. Dortmund e Celtic, jogo na Alemanha, duas equipes que estrearam com vitória, só que agora o mando de campo é dos alemães, Então vantagem para o time do Borussia, certo? Mas apostar no Borussia é sempre muito arriscado. Borussia é um time que costuma complicar, principalmente em jogos tranquilos. E nesse eu iria para over goals, over 1,5 ou Borussia marcando 2 gols, certo? Então quem quiser ir na vitória do Dortmund, ele é favorito, mas eu fugiria. Eu iria em over 1,5 ou Borussia marcando 2 gols. É mais garantido. Eu acredito que jogando em casa ele é sempre muito ofensivo e tem a oportunidade aí, chance de fazer 2 gols, como sempre tem. 7 vitórias nos últimos 10 jogos do Dortmund e 10 vitórias nos últimos 10 jogos do Celtic. Jogo duro pro Dortmund. Bora para a próxima partida. Internacional, Estrela Vermelha, Internacional que vem de empate, o Estrela Vermelha vem de derrota, certo? E agora vai jogar fora de casa contra a Inter, que é muito difícil. Então vitória da Inter aqui é o mais válido, certo? Over 1,5 também é muito válido. E a Inter marcando 2 gols na partida também é muito válido. Os últimos 10 jogos da Inter foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Estrela Vermelha foram 8 vitórias. Vamos para a próxima partida. Jogaço entre PSV e Sport. Falo isso porque são duas equipes muito ofensivas. O Sport estreou com vitória, o PSV estreou com derrota, certo? Então será um jogo bastante igual, bastante duro. Por isso as casas de aposta dão uma igualdade muito grande nesse duelo. Eu fugiria de algum vencedor, mas over 1,5 é válido, porque como eu falei no começo, são duas equipes muito ofensivas. Então over 1,5 nesse jogo. Os últimos 10 jogos do PSV, 9 vitórias. Os últimos 10 jogos do Sport, 10 vitórias. Vamos para o próximo. Slovan Bratislava contra City. O City que estreou empatando com a Inter dentro de casa. O Slovan estreou perdendo. Mas o City é muito favorito para esse duelo. Apostar na vitória seca do City é um pouco arriscado. Por quê? Porque está pagando pouco. É muito favorito, mas está pagando pouco. Então aqui 2 mercados é interessante. Over 2,5 na partida
ou City marcando 2 gols. Então City marcando 2 gols ou over 2,5 para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Slovan, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do City, 5 vitórias. Vamos para a próxima partida. Jogaço também para fechar aí essa terça-feira de Champions League, Arsenal e PSG. O PSG ganhou o seu primeiro jogo, né? O Arsenal empatou. E dentro de casa o Arsenal vai querer vencer. E eu vejo um leve favoritismo sim para o Arsenal. As casas de aposta concedem isso, né? Então, vitória do Arsenal daria para você cravar um valorzinho ali baixo. Dupla chance, já dá para você colocar uma moedinha a mais, né? Dupla chance para o Arsenal, caso empate. E o over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Beleza, galera? Os últimos 10 jogos, né, do time do Arsenal, vamos ver, foram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do PSG também foram 7 vitórias. Então, galera, esses foram os jogos da Champions, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agora fica com o nosso bilhetezão aí para essa terça-feira de futebol.